Bom, hoje eu queria conversar com vocês a respeito das dúvidas mais frequentes do pós-operatório da cirurgia de catarata. Então, a catarata ela é muito frequente, principalmente aí depois dos 50 anos, e eu selecionei algumas dúvidas que os pacientes trazem, as dúvidas mais frequentes aqui para o consultório. Então, a primeira delas é se o pós-operatório apresenta dor, né? Então, os pacientes, eles se queixam normalmente de uma sensação de corpo estranho, se queixam de uma sensação de olho seco e bastante fotofobia. Então, a catarata é uma lente, né? A nossa lente intraocular, que a gente nasce com ela, que é o cristalino, que depois de um tempo ele vai perdendo a sua transparência, ele vai ficando opaco. Então a gente em um certo momento precisa trocar essa lente, né? A gente remove o cristalino e implanta uma outra lente. Só que quando ela está opaca, entra menos luz no olho. Então é normal essa sensação de fotofobia, né? Uma sensibilidade maior à luz. Então alguns pacientes sentem bastante a necessidade do uso de óculos escuro. A dor normalmente é leve, é aquela sensação de corpo estranho que a gente pode manejar com um lubrificante, tá? E o olho seco ele ainda pode permanecer por alguns meses, mas normalmente não é uma queixa de olho seco grave, tá? Outra dúvida bastante frequente que aparece é sobre coçar os olhos. Então, o processo de cicatrização ele coça mesmo e a gente tem que tomar bastante cuidado nesse processo. Então, coçar. A gente orienta no máximo, se estiver coçando muito, coçar nos cantinhos, sempre com a mão limpa e uma coçada bem leve. E a outra dúvida que pode aparecer, que também aparece frequente, é se a catarata ela pode voltar. Então, como eu expliquei antes, a catarata é a nossa lente, né, o cristalino que fica opaco. Então, a gente remove o cristalino e implanta uma outra lente no lugar. Então, a gente não precisa fazer duas vezes essa cirurgia, a catarata não volta. Depois de algum tempo, dependendo do tipo de catarata, às vezes a gente pode começar a perceber um pouquinho de opacidade, né? Então, como se tivesse uma sensação da catarata voltando. E isso é uma opacidade que fica no local que a gente implanta a lente. A gente consegue resolver isso fazendo um laser, né? Uma capsulotomia, que é uma limpeza na parte posterior da lente, e normalmente a visão tende a voltar só com isso. E depois que a gente põe essa lente, a gente precisa trocar? Não. Uma vez implantada, a ideia é que a lente permaneça o resto da vida, tá? Então não precisa fazer a troca da lente. E necessariamente a gente tem que colocar a lente? Sim. A lente intraocular, ela tem um grau, ela vai corrigir esse grau do nosso olho, tá? Então eu tô fazendo na cirurgia uma troca de lente, eu tô tirando a minha lente intraocular, que é a lente, que é o cristalino, e estou implantando uma outra lente no lugar, tá? Então, necessariamente, a gente precisa colocar. E quando a gente faz o cálculo dessa lente, então, da mesma forma que o óculos, cada um tem o grau, a gente também faz o cálculo da lente para tentar minimizar a chance do paciente usar um óculos no pós-operatório, tá? Existem vários tipos de lente, tem lente que é só para correção para longe, tem lente que ela ajuda para perto, tem lente que é bi ou trifocal. Então, para cada paciente, a gente vai estudar qual que é o caso e qual lente que vai ser a melhor no caso daquele paciente, tá? Então, é um estudo bem personalizado. A anestesia mais frequente que a gente precisa, que a gente faz, é a anestesia que é só tópica, ou seja, a gente pinga um colírio anestésico e com esse colírio anestésico a gente faz a primeira incisão. Depois de feita a primeira incisão, aí a gente anestesia dentro do olho, tá? E aí, durante o procedimento, o paciente ele pode sentir, mexer, sentir um peso, mas dor ele não vai sentir, tá bom? E o repouso que a gente orienta é um repouso relativo, então não vai fazer esforço físico, não vai carregar peso, não vai se abaixar, tá? Baixar a cabeça, baixar o nível da cabeça. Vai procurar ficar um pouquinho mais de repouso. Para lavar a cabeça tem que tomar bastante cuidado para não cair água corrente, tá? Para não contaminar. Como a maioria das cirurgias a gente não faz uma sutura, não precisa, então a gente tem que tomar bastante cuidado com lavar o rosto, lavar a cabeça, tá bom? E em relação a óculos, depois no pós-operatório, às vezes fica com um pouquinho de grau residual
E aí, dependendo do caso, do tipo da lente, a gente precisa às vezes usar um pouquinho de grau para longe, ou às vezes usar o óculos para perto somente. Tá bom? Espero ter esclarecido as principais dúvidas de vocês.